Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Destruir alguém nessa guerra é tratar esta pessoa como um... Os comunistas cometeram crimes de guerra horríveis na Segunda Guerra Mundial. E antes, crimes de guerra horríveis contra o próprio povo. Então o uso da violência é justificado. Não é que é apenas justificado. O uso da violência é necessário contra você. Olha que gostoso o jogo deles, né? Em nome da causa eles podem fazer qualquer coisa. A maior parte das pessoas não entendem que é uma luta. As tais das guerras culturais. As guerras culturais que nós vivemos são basicamente a luta entre o senso comum, a cultura e a religião anterior, ou seja, o mundo comum e os conceitos que vocês acreditam comum, tipo família nuclear, heteronormatividade, cisnormatividade, que eu acredito e defendo, ok? Contra um mundo que se impõe contra a gente, ok? Ok? Vocês entenderam? Essa guerra, tá? Ela vai ser no meio das palavras. E a melhor maneira de você destruir alguém nessa guerra é tratar esta pessoa como um... Qual é o maior xingamento político que existe, Riso? O maior xingamento político? Fascista. Ou... Nazista. Ou seja, quando você, dentro da ordem política vigente, quer ofender a pessoa da maneira mais torpe possível, de modo a retirar o debate público, você vai tratá-lo como um fascista ou como um nazista, certo? Pergunto pra vocês, por que xingar a pessoa de fascista ou de nazista é o maior dos xingamentos dentro da ordem política atual? Algum motivo tem. E existe um motivo. O motivo é que o evento fundante da ordem liberal a qual nós vivemos, a ordem liberal que está caindo, o evento fundante foi a Segunda Guerra Mundial, com o grande trauma da Segunda Guerra Mundial, que foi ali o Holocausto. O Holocausto foi o trauma e o ponto de partida de uma ordem liberal, ou seja, nós não queremos mais viver os horrores que nós vimos na Segunda Guerra Mundial. Dentre todos os horrores da mortandade, da guerra, do uso de armas, da bomba nuclear, o pior foi o Holocausto. O uso de um aparato técnico humano frio, imparável, para colocar pessoas, seres humanos inocentes dentro de vagões e numerados, levados para campos de concentração para serem sistematicamente mortos, como fazem com boi no matadouro. Ali, você falou, uma nova ordem mundial vai ser criada sob liderança dos Estados Unidos, que é a ordem liberal, que vai ter organismos internacionais para evitar guerra, organismos internacionais para evitar a falta de financiamento, coisas que já estavam acontecendo, vamos dizer, no pós-Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações e tal, mas que se robusteceram após a Segunda Guerra Mundial. Esse foi o evento fundante. E nesse evento fundante, a pior coisa que você pode ser é um nazista. Veja, não é um comunista. Os comunistas cometeram crimes de guerra horríveis na Segunda Guerra Mundial. E antes, crimes de guerra horríveis contra o próprio povo. O Holodomor tá aí. Mas a experiência, do Khmer Vermelho, toda a experiência chinesa, toda a experiência, vamos colocar, soviética, a guerra do Exército Vermelho contra o Exército Branco, os crimes de guerra do Leon Trotsky, que ainda tentam salvar, não, o Trotsky era diferente e tal. Foi colocado num canto. O nazista foi elencado ali como o maior dos problemas. E assim, com razão. Eu acho que dá pra cravar o nazismo como doutrina, ele é aberrante em todos os termos. Com razão. Logo, as pessoas evocam, portanto, que você é, dentro da ordem liberal, o problema, porque dado que na ordem liberal é a catedral quem dá as ordens, a catedral vai determinar que você, quando não aceita ela, você é nazista. Porque você não está adequado a esta ordem liberal. Entenderam o que eu quero dizer? Na hierarquia da ordem liberal, quem comanda é a catedral, e se você pratica uma heterodoxia, você vai ser o demônio naquela ordem. E o demônio é o nazista. Então você vai ser tratado como nazista. E como se trata um nazista, senhor Rafael Almeida Riso? Plau. Plau. Certo? Então o uso da violência é justificado. Não é que é apenas justificado. O uso da violência é necessário contra você. O uso da violência é fundamental. O uso da violência é educativo. Só que, eis o erro da direita. A direita, em grande medida, e olha aqui a parte que eu tenho que continuar. A direita parte de uma premissa, tá? Que ela em si é defensora da ordem liberal. Então quando você vai denunciar um esquerdista, você vai falar que ele é antidemocrático, que ele prega censura, certo? Ou seja, você vai falar que o esquerdista, ele não é adequado à ordem liberal, entenderam? Que o esquerdista, ele não está adequado a essas regras. Mas o esquerdista caga pro que você acha dele.
É por isso que em todos os lugares a função do direitista, que é até o meme, até acho que botaram no grupo nosso lá, que é o meme do Nicolas, né? Ele tá sempre, olha a hipocrisia da esquerda, olha a hipócrita. Vocês falam democracia, mas vocês não defendem a democracia. Então a função da direita sempre foi de falar, vocês acham que vocês vão arrotar virtudes? Tá, mas vocês são hipócritas, vocês defendem Cuba. E hoje o direitista, o esquerdista tá assim, sim, eu defendo Cuba, eu realmente acho que Cuba tá certo, eu gostaria de te fuzilar. E aí os esquerdistas, o público vai ver um líder deles falando assim, ele vai falar, pô, based. Caralho, based pra caralho? Sim, eu gosto de Cuba, eu acho que o Stalin era do cacete. E aí o direitista, a hipocrisia, a hipocrisia deles. Aí, Plau, ele te mata. Aí vem o outro direitista, a hipocrisia. Pregam a paz, discurso do amor, mas matou. Que hipócritas, né? Nossa, como a esquerda é hipócrita. E a esquerda não está ligando em ser hipócrita. O discurso da esquerda, tá? É um discurso sobre acúmulo de poder. A natureza da esquerda é sobre acumular poder e também acumular contradições. Ela não liga para esse acúmulo de contradições. Ela realmente não liga. Ela tá cagando pra contradição. Você que tá me assistindo, não. Se o MBL soar contraditório. Ué, vocês foram contra o fundão um dia. Aí vocês conversaram com o público, mudaram de ideia. Mas isso é hipocrisia do MBL. MBL contra o fundão. Entendi. O MBL, ele quer acumular mais poder pra levar o projeto dele à frente. Não pode. Vão pegar aquele retardado Nano Moura, vão se juntar com vocês. MBL! Vocês querem o quê, cara pálido? Na esquerda não tem nada disso. Não tem nada disso. A esquerda é sobre ter poder e a direita é o tempo todo sobre abdicar de poder. Até entra aquele discurso liberal de abdicar de poder. Por exemplo, você vai, bota um cara de direita no poder, aí ele, fique tranquilo, esquerdista, eu vou garantir o seu direito de falar o que você quiser. O esquerdista, tá bom. Quando eu chegar no poder, eu vou arrancar todo o seu direito de falar. E o direitista, que hipócrita! Hipócrita! É tão louco que o esquerdista, quando hoje o direitista fala em liberdade de expressão, o esquerdista, olha que absurdo, ele quer liberdade de expressão. Eles riem do direitista. Eles riem. E aí, se um direitista retirar o direito deles à liberdade de expressão, eles vão denunciar, eles vão ser os defensores da liberdade de expressão. E eles não estão ligando se isso é hipocrisia. Eles estão cagando. O Pedro Filho falou, vídeo de vocês tem muito disso. Lógico, isso aqui é uma crítica ao MBL. Eu tô zoando o Nicolas, mas eu posso zoar o Kim. Ou o Renan Santos. Posso me zoar. Eu falando da hipocrisia. Gente, não dá pra aturar esse duplo padrão da esquerda. O esquerdista ele tem um duplo padrão porque ele tem um comportamento psicopático. Que ridículo eu sou. Que ridículo. Que babaca. Foda-se, Renan Santos. Eu sou um bosta. Pronto. Pra não ficar... Tá? É que eu xingo que os bolsonaristas, eles são só isso. Porque eles entenderam que isso é o que dá like. A gente meio que tava nessa... Como eu posso colocar no mito da caverna do Platão. A gente também tava na caverna da denúncia da hipocrisia. A gente ousou sair. Compramos nossa valete, passamos a produzir o nosso próprio material intelectual, fomos estudar outras coisas e hoje a gente tá em outra. Eles estão lá denunciando a hipocrisia porque o povo de direita, volto a colocar, é um povo, em geral, cristão. E uma das coisas, vamos dizer, que uma pessoa que professa a sua fé faz é denunciar aquele que professa uma fé falsa, uma fé hipócrita, né? Aquela uma pessoa que ela vai no culto e é de um jeito, mas na vida pessoal é de outro. E aí esse comportamento vira um comportamento denuncista, e como isso funciona na vida particular, é um comportamento inclusive muito feminino, eles acham que vai funcionar no político. Inclusive um comportamento até de cancelamento e tal. Tipo, que hipocrisia! Olha só como ele é hipócrita! Agora, na esquerda não tem nada disso. A esquerda professa, né? Vamos lá, olha, eles põem né, o John Lennon, give peace a chance, all we are singing is give peace a chance, né? Ou imagine all the people living for today, you may say. Tá, eles vão zoar ele. E aí fala, mas hoje, né, eles não têm peace, não, eles dão tiro e acham legal. Sim, eles fazem exatamente isso. E tá tudo bem, e eles vão continuar ouvindo, e vão falar que pregam paz, e eles vão acreditar que eles vão lidar com esses dois elementos conjugados de maneira absolutamente natural. Eles vão conjugar
muita violência, um discurso muito pacifista, como se fossem coisas absolutamente ok. Entendeu? Você só que não entendeu isso. Ok? Só você que não entendeu isso. Porque você talvez acredite que o seu inimigo ele vai estar preso num sistema de funcionamento, vamos botar aí, dogmático, moral, que não é o seu. O deles é um pensamento revolucionário. Para eles, a imposição da visão da religião deles será através da violência. E eles podem cometer, dentro da própria doutrina, certas, vamos dizer, certos pecados, por vezes, em nome, tá, da causa. Que é a beleza do lance deles. Olha que gostoso o jogo deles, né? Em nome da causa eles podem fazer qualquer coisa. Em nome da causa eles podem ir por qualquer caminho. A violência se torna redentora. A violência é um sacrifício que eles fazem. Eventualmente a violência é um sacrifício que o adversário faz. Ó, que bonito e gostoso. Pô, que da hora. Né? Portanto, vamos ficando cada vez mais concreto na questão do Charlie Kirk. E para chegarmos aqui em nós. Portanto, é válido. E é ok fazer o que fizeram. E os agentes que estão dentro da perspectiva de esquerda tentarão, a todo custo, o tempo todo, normalizar o que aconteceu. Dado que esta normalização não apenas lhes beneficia, mas ela aponta a outros alvos. Ela faz com que outras pessoas que professam a visão de mundo do Charlie Kirk sejam entendidas como passíveis do uso da violência. Dado que são o quê? Extremistas. E são extremistas são o quê? São nazistas. E contra o nazista, o que você pode fazer? Você pode matar. Na verdade não é que você pode, você deve. É isso. Agora o discurso da direita tem que largar de ser esse discurso otário. Uma das coisas que nós temos que parar de fazer é parar de ficar falando por aí que nós defendemos a liberdade de expressão irrestrita. Eu vou arrumar essa briga. Por que a gente tem que defender a liberdade de expressão irrestrita? Se nós já não vivemos um regime de liberdade de expressão irrestrita. Quando a nossa adversária é dada a liberdade de expressão irrestrita, eles estão, sei lá, mostrando sexo de travesti para criança. Eles estão tentando influenciar a formação da identidade sexual de uma criança. Eles vão usar o espaço para falar todas as atrocidades que eles podem falar sobre o outro campo. Agora, eles, quando ocupam um mínimo espaço de poder, eles começam a fechar as chavinhas e as possibilidades de discurso do adversário. É isso? Esse é o jogo? Esse é um jogo de otário, meus amigos. Nesse sentido, a ordem liberal, ela é otária. Ela funcionou muito como discurso, isso aí, quando a gente tinha no passado uma perspectiva liberal dentro de uma ordem moral e social cristã antiga. Então vamos pegar, sei lá, a Inglaterra vitoriana, vamos pegar especialmente a Inglaterra do século XIX. Pode fazer muito sentido, isso dá muita liberdade para um povo cujo sistema de valores era mais ou menos uniforme cristão, tal, eles eram anglicanos. Mesma coisa nos Estados Unidos da América, que sempre foram um país progressista, talvez o mais progressista de todos os países. Mas fazia sentido naquela época. A ideia das liberdades. Hoje, nós precisamos entender assim, que existe um discurso que se vale desses espaços de liberdade para subvertê-los. E esse discurso é o discurso de esquerda. Até porque a direita, ela é reativa. A direita, acima de tudo, é reativa. Ela está sempre reagindo a alguma coisa. Quem está tentando alterar e impor é o outro campo. E você tem que enfiar freios ali no discurso deles. E nós precisamos começar, a meu ver, a criminalizar certos discursos. Porque não é possível que o campo deles possa dizer por aí e possa criar partidos políticos. E é verdade, tem partidos políticos montados que recebem dinheiro do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, do Estado brasileiro, e que nos seus estatutos e na prática interna, publicação de teses e tal, tratem um golpe armado como a sua premissa inicial e a ideia de que eles farão uso da violência política como algo normal. Porque antigamente talvez isso fosse tratado assim, a democracia tem disso, tem um partido comunista aí, faz parte. Faz parte? Hoje tem extremista de esquerda bombando em redes sociais, um monte. Tem um monte de idiota na geração Z que comprou esse discurso.
Você tem um monte de gente que, nos Estados Unidos é mais forte isso, pegaram essa comunidade trans, formada em grande parte por pessoas com graves problemas envolvendo depressão, ansiedade, radicalizaram essas pessoas, fazem elas achar que elas estão sendo alvos de uma tentativa de morte, de assassinato. Um trans, eu quero existir, eu tenho direito. Sabe, você já viu essas declarações sempre muito exageradas? Eu tenho o direito de existir, não me mate, não acabe com minhas vidas. O próprio campanha do Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, vocês querem nos ver mortos. Calma aí. Tá meio exagerado, né? Mas se você põe a pessoa num nível tal de histeria, a chance de você começar a produzir uma espécie de exército de malucos pra tua tese começa a ficar clara. E aí você começa a ter atentados de toda sorte. A gente teve o atentado contra o Bolsonaro, foi um atentado de que natureza? Um louco, à esquerda, armado, esfaqueou um candidato a presidente. Atentado contra o Trump, um radical de esquerda. Quando o caso do Uribe, não se sabe se é um narcotraficante ou se é um cara mais à esquerda. O do Kirk, com certeza foi um cara à esquerda. O Rizzo deve ter até matéria sobre isso. Né? Mas acharam gravada na bala alguma coisa sobre trans e não sei o que. Boa parte da agenda que ele tocava era sobre essa questão de transgêneros e tal, e tava com razão, tá? Isso é uma loucura. Sai no Wall Street Journal, munição achada no tiroteio contra Kirk tem inscrições com a ideologia trans e antifa. Acharam o rifle lá perto de onde... Ah, o rifle? Não, a munição que estava no rifle. O rifle tinha munições perto e tinha isso. Tinha inscrições com ideologia trans e ideologia antifa. Então, a meu ver, o nosso campo político, ao invés de ficar falando assim, não, liberdade de expressão irrestrita. Não, a gente tem que funcionar assim. A gente tem que adotar os mecanismos deles. E qual é o mecanismo deles? É assim, ó. Tá liberado fazer piada sobre o que você quer, sim. Tá liberado. Ao mesmo tempo está proibido a defesa desse tipo de doutrina aqui. Ah, mas as liberdades... Foda-se, vocês não acreditam em ordem liberal nenhuma. Vocês não acreditam, vocês usam a ordem liberal ao seu bel prazer. Vocês usam e abusam dessa ordem, até porque, pra vocês, essa ordem tem que ser o quê? Superada. A ordem liberal, para um esquerdista... lato sensu, até estrito sensu, a ordem não precisa ser superada. Você precisa imaginar um mundo para além dessa ordem, para além da democracia burguesa. A democracia burguesa precisa ser derrubada, é ou não é? Eles acham isso, porra. Então a ordem liberal não é sagrada para eles, a Constituição não é sagrada para eles. O pacto social, a ideia de povo, de cultura não é sagrada. Ela é um objeto de subversão para você chegar em algo novo. Só um idiota acredita que um esquerdista tem esse amor pelas instituições. Quem tem esse amor bobo, em geral esses ou liber bobo, conservador bobo e iludido também tem essas ilusões, e tem essa coisa meio liberal progressista, não, porque a nossa democracia... Vai a merda, vocês nem sabem o que vocês estão falando. A democracia formal que só existe na cabeça de vocês, num país que a base da democracia é compra de voto.